Muito bom dia a todos. De novo, né? Vou falar de novo para que esse bom dia chegue aqui até nós com muito mais energia, tá? Muito bom dia a todos vocês. Aê, agora sim. Agora o retorno foi bom. Bom dia também a todos que nos acompanham pelas mídias digitais. Sejamos muito bem-vindos a esse trabalho, Evangelho, Vibrações e Paz. Evangelho que é o nosso objetivo de estudarmos e aprendermos. E um objetivo maior ainda, colocar em prática em nossos corações, né? Vibrações, as vibrações que aqui recebemos, desde quando entramos no Paz e Amor. Não é só aqui quando a gente vai falar em vibrações. Temos que ter isso em mente. Pisamos aqui dentro do Paz e Amor, a proteção que a gente recebe, muita luz, muita energia, tudo isso são as mais elevadas vibrações espirituais que a casa nos oferece. Vibrações gerais e passes. No momento dos passes, o nosso refazimento das energias espirituais que necessitamos, tanto no corpo físico, no perispírito e nos nossos centros de forças. Alguém quer bênção maior que isso aqui na Casa de Paz e Amor? Não é uma bênção, uma dádiva que a gente recebe? Pensamos nisso, tá? Não só no domingo, qualquer trabalho aqui da casa, em qualquer horário, qualquer dia. É uma bênção que a gente recebe. E vamos agradecer sempre a Jesus, sempre a Deus, essas bênçãos que a gente recebe. Especialmente hoje a nossa Mãe Maria Santíssima. Nossa querida Mãe de Jesus, nossa querida Mãe de toda a humanidade terrena. Sejam dos encarnados e dos desencarnados. Alguém já parou para pensar, alguém já contou quantos habitantes encarnados temos na Terra? 8 bilhões? E quantos os desencarnados que estão aqui no nosso orbe da Terra, esperando o momento para reencarnar, para continuar a evolução? Chutando por baixo, são 25 bilhões de espíritos. Todos eles, todos nós, cuidados por nossa Mãe Maria Santíssima, por nosso querido amigo Jesus. Olha só a grandeza de toda essa espiritualidade. E nós fazemos parte disso, né? Bem, vamos aos nossos avisos, aos nossos recados do trabalho de hoje. Por favor, vamos desligar os aparelhos celulares. Quem não o fez, faça agora. Prato do dia. Hoje nós temos picadinho de carne bovina com batata e cenoura. Acompanha arroz e farofa. Quem quiser adquirir, levar um pratinho já para a mamãe, para a família. Na saída lá fora, uma pessoa vendendo a todos nós. Os trabalhos de hoje vão transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem Tatiana, leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Gisele, prece inicial, Lúcia, vibrações gerais dos passes e das águas, Heleninha, e a Luciane vai fazer para nós a prece de encerramento. Alguém vindo pela primeira vez hoje aqui na casa? Nós temos aqui mais alguém? Seja muito bem-vinda, viu, senhora? A casa recebe a senhora de braços abertos, não só aqui de domingo, para qualquer dia que a senhora quiser comparecer. Assim como a todos nós, tá? Pense sempre em Jesus, tenha fé, confiança, que tudo que a senhora busca aqui na casa, como todos nós buscamos, vamos conseguir. Tá bom? Que Deus lhe abençoe. Vou falar agora. Tá. E hoje, um dia especial, Dia das Mães, palestra especial, né?
O título da palestra é Homenagem às Mães. E quem vai ministrar para nós é uma querida amiga aqui de toda a casa, de todos nós, a nossa amiga Sandra Podadeira. Vibremos por ela, vibremos por todos nós. Um bom trabalho a todos. Bom dia. Amor incondicional. Enquanto Deus mandar à terra seus filhos no seio de mulheres mães, é porque Ele ainda confia no progresso da humanidade. Ser mãe é uma linda missão de amor abnegado, de fraternidade, de fé e esperança no futuro. Como nos ensinou Madre Teresa de Calcutá, ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Bom dia a todos. E a leitura do Evangelho, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Parentesco corporal e espiritual, item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer-o progredir. Os espíritos se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos. São os mais frequentemente espíritos simpáticos ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. E assim, vamos elevando os nossos pensamentos até o mais alto, pedindo a espiritualidade amiga que nos envolva em luz, paz e proteção, para que possamos ter perfeito entendimento da palestra de hoje, e pedindo também para que envolva a nossa palestrante, a Sandra, em bênçãos de luz, paz e amor, para que possa transmitir para nós todos os conhecimentos que ela trouxe. Que assim seja. Abaixa um pouquinho. Olá, bom dia a todos. Os que estão aqui nesse aconchegante salão e os que estão nas mídias digitais. Que Jesus nos abençoe. Nós sabemos que todo segundo domingo de maio, todos os anos, na grande maioria dos países do planeta Terra, é comemorado o Dia das Mães. Mas também para nós, espíritas e cristãos, mês de maio é o mês de Maria. E com todos os títulos que ela tem, Maria de Nazaré, Maria Mãe de Jesus, Maria Santíssima, e nós reverenciamos essa mulher, e jovem mulher, quando deu à luz a seu filho. Então, para nós, Maria é um exemplo, é a referência e é um exemplo, porque ela nos exemplificou esse grande amor por esse seu filho Jesus. Nós vamos viajar no tempo, porque nós não vamos nos ater ali no início, do primeiro século, do século I. Nós vamos viajar através dos séculos e hoje nós estaremos falando das mães do século XX e das mães desse jovem século XXI. Estamos dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, nada mais justo do que nós falarmos o que é ser mãe na visão espírita. Então, ser mãe é uma missão de amor, responsabilidade e uma honra. É uma forma de praticar o amor de Cristo, contribuindo para a evolução do espírito reencarnante. Uma tarefa bastante árdua,
mas bastante compensadora. A mãe é considerada a primeira professora, a primeira curadora, é a protetora e a guia dos seus filhos. A mãe, principalmente nós, dentro da doutrina espírita, introduz os conceitos religiosos desde a primeira infância para os seus filhos. É essa, né, uma dos nossos deveres como mães espíritas, introduzir ensinos religiosos, as primeiras introduções, os primeiros conhecimentos de Deus e de Jesus. É apresentar Deus e Jesus para os seus filhos. Naquela linguagem, né, na evangelização infantil, por isso nós batemos, persistimos nessa tecla, para que vocês tragam os seus bebês, os seus filhos para a evangelização infantil. Mesmo na tenra idade, na primeira infância, no primeiro ano de existência, aquele espírito absorverá todas as informações. Nós vemos os bebês já com um aninho, clicando nos tablets e celulares da vida, e com certeza, dentro da evangelização infantil, aquele espírito ainda ávido por conhecimentos, ainda com a sua consciência livre, aprenderá muito mais os conceitos da evangelização infantil naquela linguagem deliciosa, né, que as educadoras transmitem. Eu posso dizer isso, que eu nasci dentro de um centro espírita, praticamente, minha mãe é espírita, e eu tive aulas de evangelização infantil. Ótimo, maravilhoso. É aquele conceito onde nos é apresentado Deus e Jesus. Então, vamos propriamente ao que nós hoje nos propusemos a fazer. A mãe, na verdade, não existe no mundo nenhuma criatura que não haja experimentado o envolvimento da sua mãe. Não há. Seja um envolvimento positivo, amoroso, seja um envolvimento doentio ou patológico. Mas ninguém foge do que? Da presença da mãe. Alguém pode nascer sem a presença do pai, mas é impossível nascer no mundo sem a presença da mãe. Então a mãe é essa criatura, esse ser que está sempre disposta a impulsionar os seus filhos e sempre, sempre protegê-los, em qualquer momento, desde a primeira infância, da adolescência, da vida adulta, ela estará protegendo o seu filho. Aí no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens na terra e às mulheres? Eles respondem que a missão mais importante é a da mulher. E complementam ainda, porque é ela que educa o homem. Nós podemos dizer que por trás, na base de todo bruto, de toda criatura grotesca que esteve aqui na humanidade, sempre havia a figura de uma mulher, a sua mãe. Assim como nós podemos dizer que atrás, na história, que todo santo, atrás, na base de todo santo, de todo missionário, de todo homem de bem, lá estará a presença de uma mulher, a sua mãe. E aí é o que a gente ouve muito, né? E foi as mães que disseram, elas sempre dizem: olha, meu filho, quando um não quer, dois não brigam. Meu filho, roupa suja se lava em casa, porque é em casa que nós encontramos o amor. Meu filho, leve o agasalho. E quantas de nós aqui, mulheres do século XX, né? Mães, eu fui do século XX, e as agora do século XXI, quantas de nós nos ouvimos quando os filhos estão em birra e a mãe vai dizer: eu vou contar até 3. Algumas são até mais pacientes. Eu vou contar até 5. É isso que nós ouvimos. Que bom que nós ouvimos. Aí nós vamos encontrar mães que sabem que seus filhos são para o mundo, eles são para Deus, e elas os criam exatamente para eles viverem no mundo. Elas sabem que seus filhos são seus, e elas vão criar dentro daquela sabedoria que eles vão viver
no mundo, diante das adversidades de todo o contexto da vida planetária. Há outras mães que acham que os seus filhos são seus pertences. Ele é meu filho, ele é meu tesouro, ele é meu. Pontinhos. E aí vão o quê? Elas acabam contagiando com suas fragilidades, com seus medos e os seus temores. Nesse contexto, a gente começa a ver que a mãe tem uma grande responsabilidade. É bem grande esse papel materno que ela assume. Por isso que ela é tida como uma co-criadora, uma ajudante de Deus aqui na Terra. E aí ela tem que observar que, da sua atitude, ela vai projetar nos seus filhos que esse filho não é só um rebento, um filho pequeno. Ele vai crescer e ele vai se tornar um professor, ele vai se tornar um médico, ele vai se tornar um cientista, ele vai se tornar um homem de bem. Daí a grande responsabilidade de nós estarmos informando, educando como educadoras que somos, protetoras que somos, cuidadora que somos, para que eles possam sentir essa responsabilidade e desenvolvam o respeito. Cabe a nós, mães, não só ensinar que eles devem respeitar os mais velhos. Não, é muito mais do que isso. A gente tem que ensinar aos nossos filhos a respeitar o quê? A todo ser humano, a todo ser vivente. A mãe, ela é responsável, né? Ela sempre vai amar os seus filhos. E é aí que a gente educa, é aí que a gente vai passar para eles essa respeitabilidade a todos os seres viventes aqui nessa jornada terrena. Então, ela ensinará os seus filhos a amar os vegetais, a proteger as florestas e também o respeito aos animais, de todos os sentidos. E é assim, nessa simples fase que a gente acha que é simples, que a mãe e o seu filho vai desenvolver a sua consciência para atitudes mais complexas. Começamos do básico e aí esse filho vai estar bastante abagajado para as situações mais complexas da nossa vida. Aí vamos observar. E isso assim, é algo que eu gosto de estar falando para vocês, porque na minha área de psicologia, eu também sou voluntária de uma maternidade aqui na Zona Leste. E a gente vai observar um bebê dentro do ventre materno. E a gente vai ver que cada mãe que, quando gera um filho, principalmente nós, mães espíritas, nós fazemos um verdadeiro curso de especialização em percepção fluídica, em percepção mediúnica, em percepção psíquica. Nós vamos observar que essa relação mãe e filho, nós vamos dizer até mais, que é um processo de simbiose. Esse nome é relatado muito na biologia, né, a simbiose, mas é altamente aplicável aqui, porque a simbiose é a estreita relação entre duas pessoas, aqui, entre mãe e filho. Eu digo isso e referi à maternidade, da qual eu sou voluntária, que nós temos a cada 15 dias uma aula para as mães gestantes, a partir da 34ª, 5ª, 6ª semana, para que elas assistam e vejam os cuidados que ela tem que ter nessa gravidez. Por que a partir dessa semana? Que exatamente aí, na sua morfologia, que o corpo da mulher já vai se adequando à hora do nascimento. E é importante estar verificando isso, porque o corpo materno, por isso que nós falamos essa simbiose, ele vai dando sinais. E a mãe, ela vai observando isso, ela vai vendo, aquele bebê se mexe, não. Num determinado dia, o que ela percebe? Ela levantou, trabalhou, mas o seu bebê não se movimenta. Aí vem a indicação das enfermeiras nesse curso que nós ministramos para as mães. O que ela deve fazer? A gente chama, é um nome, né, bastante técnico, mobilograma. Por que é? A mobilidade do bebê dentro do ventre materno. O que a mãe vai fazer se ela percebe que esse bebê, será que ele está entediado? Será que ele está dormindo? Será que ele está com fome? Por que ele está tão paradinho lá dentro? Orientação. A mamãe vai parar no seu trabalho, no lar, onde estiver, 1 hora. E ela vai comer algo muito gostoso. Não é espinafre e nem brócolis. Ela vai comer algo muito gostoso. Uma pizza, um hambúrguer, um chocolate, um salgadinho, sentar 1 hora.
60 minutos de espera. E ela vai perceber se esse bebê, olha como a coisa é simbiótica, morfológica, e ela vai perceber se ele vai se movimentar. Com certeza. Eu com uma barra de chocolate lá dentro. E aí ela vai perceber que em 60 minutos, se ele se mexeu 6 vezes, ponto, tá bom. Ela vai continuar suas tarefas. Se ele se mexeu 1, 2 ou 3 vezes, partiu maternidade, partiu ajuda obstétrica, porque alguma coisa não vai bem. É uma influenciação, é fisiológico, é psíquico, é morfológico. Por isso que a gente, né? Aquela simbiose de mãe e filho. E quando a coisa acontece que muitas pessoas falam, olha, durante a gravidez, uma delas que eu tive, eu não conseguia comer carne. Daí a gente vai ver como a influência fluídica é importante. Eu não conseguia ingerir nada à base de proteína animal. Aí nasce o bebê, ela não se alimenta de carne durante os 9 meses. Nasce o bebê, ele mama, depois vai se introduzir as proteínas animais. Esse bebê não come carne. Ele não quer. Aí ele se transforma num adolescente, num adulto vegetariano, não é? E é isso que a gente fala, é aquela influenciação, é aquela especialização dos fluidos. Então, esse espírito transmitiu para a mãe exatamente essas percepções que a gente vai falando. Então, nós chamamos isso de habitualidade, aquela coisa de se viver um com o outro, constantemente. Então, o bebê percebe a mãe, e a mãe, como nunca, vai observar os seus filhos. E ela entende eles. E mesmo grande, ela vai saber como eles olham, por que eles estão diferentes, como eles andam, como eles caminham, como eles agem. Até na maneira de abrir uma porta quando entra em casa, alguma coisa aconteceu. Não é? É esse instinto, essa simbiose que existe entre mãe e filho. É uma cumplicidade espiritual, vamos assim dizer? É. Então, a mulher rica, a mulher inteligente ou intelectual, tanto quanto a mulher pobre, mais simples, todas têm a mesma habilidade para ser mãe. Todas. Então, toda mulher, psiquicamente, nasce com essa estrutura para a maternidade. Por isso que Deus nos escolheu, mulheres, como co-criadoras. A gente auxilia a Deus nessa habilidade de ser mãe, na maternidade. E às vezes a gente pode dizer, existem mães que não conseguem ser mães biológicas, mas elas são mães de qualquer maneira, esse instinto materno está lá dentro dela. Ela é mãe dos seus sobrinhos, ela é mãe dos irmãos mais novos, às vezes ela é mãe dos seus alunos. Quantas professoras eu conheço que elas têm alunos que até hoje já vêm, oi, professora, é um filho, na verdade. Então são mães. Muito, é aquela ligação, esse instinto que é propício de cada um. Então a gente vê, é mãe daquelas crianças que a cercam. Então ela é uma mulher, todas têm o instinto da maternidade. E quando a gente fala de instinto materno, de amor de mãe, instinto, a gente vai ver isso na natureza, e a gente vai ver isso entre os animais. E aí a gente recorre a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 890, e ele diz, né, Kardec, como um bom interrogador, perguntador, professor, ele diz assim, o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo aos homens e aos animais? É um sentimento instintivo? Os espíritos respondem, é uma e outra coisa. Quer dizer, é instinto e é virtude. Instinto e virtude. Então, tanto a mulher, quando tem o seu bebê, como o animalzinho, em primeiro momento, naquele primeiro momento de nascimento, o que se observa é o instinto de conservação, de preservação da vida. E a gente vê muito isso também nos animais. Eu posso abrir um parênteses e dizer, será que é um instinto amoroso que a gente percebe nos animais? Com certeza sim, nós vamos exatamente ver isso. Ontem mesmo passou um vídeo, né, esses curtos do YouTube, na internet, que
uma mãe de uma mãe quero-quero. Vocês acho que já conhecem, né, esses passarinhos quero-quero? Eles geralmente adoram fazer os seus ninhos em campo de futebol. Quantas vezes alguém vai lá tirar os bichinhos de lá e a mamãe fica correndo atrás do jogador, do juiz, do técnico, nos campos? E esse vídeo é exatamente isso. Tem uma mamãe quero-quero, ela está lá numa plantação já ceifada com os 3 ovos e, de repente, vem aquela máquina colheitadeira. Claro que o piloto da máquina percebeu que tinha aquela ave e assim que ele vai passando vagarosamente, a máquina se eleva e passa sobre a mamãe quero-quero. Ela, em nenhum momento, arredou o pé da situação. Ela ficou lá preservando os seus animais, os seus ovos, que, na verdade, eram ovos ainda. Então, nem haviam nascido os filhotes, mas esse instinto estava lá presente. O que nos diferencia do amor humano, de nós seres humanos, para o mundo animal? É que no mundo animal, os filhotes crescerão, voarão e vão viver as suas vidas, né? A gente vê que a galinha protege os seus filhotes, mesmo na chuva, ela abre as asas, a mãe leoa lambe a sua cria. Nós vamos ver que passarinhos regurgitam a comida do estômago para alimentar os filhotes, mas eles crescem e vão rumo às suas existências. Exatamente isso. Nós, seres humanos, esse amor materno, esse amor filial, vai persistir sempre. Vai durar sempre, até mesmo após a desencarnação. Vai além túmulo. É isso que nos diferencia. Então, nós vamos estar presentes e juntos com os nossos filhos, mesmo após o desencarne. Aliás, na literatura espírita, a gente vê de mães. O próprio André Luiz tinha a sua mãe, que o visitava no umbral e depois no nosso lar. Ela lá, aquele espírito de luz, sempre presente na vida de André Luiz. E é ele que relata, no livro Entre a Terra e o Céu, o que é ser mãe. Aí vem, na psicografia de Chico Xavier, ele diz assim, ele define a experiência como um sagrado serviço espiritual, em que a alma, ela demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando a qualidade dos sentimentos. Daí a grande oportunidade das reencarnações. Se eu falhei nessa como uma mãe, a gente sabe que a justiça divina é maravilhosa, não vai fazer com que eu venha na próxima sem filhos. Não devemos pensar dessa forma. Viremos sim, às vezes, com os mesmos filhos, mas tentando acertar cada vez mais. Por isso que demoramos séculos. E se a gente for ver na história, o papel materno ele vai progredindo, vai evoluindo e chegamos aqui, século XXI, com toda essa psicologia moderna que nos orienta e nos dá assim, um bom embasamento para que a gente possa procurar não falhar. Se falhamos, solicitamos a oportunidade de uma nova encarnação. Ao longo dos milênios, a gente vai dizer que sempre nós vamos encontrar o nome de amor de mãe. Então, a mãe ama o seu filho independentemente do que ele seja, de quem ele seja. A sua mãe, em todas, a maior parte, nós vamos ver que o maior santo vai receber as orientações da sua mãe. Nós vamos ver que, nos dias de visita na cadeia, pode não estar o filho, pode não estar a esposa, pode não estar o amigo, mas estará lá a mãe. A mãe. Então, ela ama esse filho de todas as formas, na alegria, na tristeza, na desdita, na felicidade, nos seus erros, nos seus equívocos, ela estará lá. Por isso que diz que o amor, a mãe, ela está aqui porque ela realmente vai trabalhar junto de Deus como uma co-criadora, para aliviar as dores do mundo. E como disse lá na mensagem, antes das informações de Madre Teresa, enquanto Deus mandar à terra seus filhos no seio das mulheres mãe, ele ainda confia no progresso da humanidade. Nossa, que responsabilidade enorme, para nós. Aí, para terminar, uma coisa mais suave, mais bem-humorada, numa narrativa muito assim,
É sabedoria de mãe. O texto, ali está lá o tema, o título da nossa sabedoria de mãe. O compositor brasileiro Tom Jobim, né, ele, recordando da sua mãe, dizia que ela era uma pessoa bastante assim, sempre de bem com a vida e muito engraçada por vezes. Contava ele que certa vez eles estavam passeando no Rio de bonde, né, e transitando lá. Ele sentou e começou a mexer os pés. De repente, até um sapato soltou-se e caiu na rua. Ele olhou e vendo que o sapato cada vez mais ficava mais distante. Aí a mãe, vendo que o filho estava desassossegado, olhou e perguntou: o que aconteceu, meu filho? Aí ele informou: olha, o meu sapato caiu e ficou lá. Aí a mãe lançou, né, se abaixou, pegou outro sapato e lançou fora também. Mãe, mas por que você fez isso? Sabedoria da mãe, né? Tá fora. Se alguém encontrar um sapato, automaticamente encontrará o outro e vai poder usar. Não é sábio? Eu acho que é sábio. Porque um sapato lançado e um sapato no pé, que utilidade vai ter? Sabedoria de mãe. Então, que nós possamos aproveitar essa sabedoria de mãe, né? Que nós possamos, que a gente, né, em aprender com elas, amar, disciplinar, que saibamos honrar com a nossa presença, nossa gratidão enquanto elas estão conosco. Eu espero que muitos de vocês tenham as suas mães presentes. É maravilhoso, é uma presença inestimável. E que nos dias de saudades que virão após a sua partida lá para o plano espiritual, nós temos a consciência de que elas nos deram a grande oportunidade da reencarnação, no amor, que nos amou muito, que nos educou e, principalmente, nos ensinou a andar, a caminhar com as próprias pernas. É isso o trabalho da mãe. Então, eu quero agradecer a minha mãe, que realmente, né, a dona Tunica, como nós chamávamos carinhosamente, o nome dela é Antônia, que nos ensinou exatamente isso. Ela nasceu lá na metade do século XX, mas com as suas ferramentas, com a sua sabedoria, nos tornou 3 filhos íntegros, né, e, principalmente, que nós caminhássemos com as nossas próprias pernas. E lá do plano espiritual, ela sabe que nós temos as nossas dificuldades, as nossas adversidades, mas estarão sempre presentes. Eu desejo a todas vocês, mães, mulheres, mães, que a nossa Maria Santíssima abençoe com seu amor, né, com esse seu grande amor que ela tem a todos vocês. Mas como o amor de Maria é grande, ele é sempre extensivo, ele é enorme, que ela abençoe homens e mulheres dessa nossa humanidade terrena. E que Jesus, esse seu Filho muito, muito, muito amado, esteve, está e estará entre nós. Que Ele nos abençoe e que Deus nos ilumine. Um feliz Dia das Mães. Isso. E assim, então, depois desta belíssima explanação da Sandra, com os nossos corações, vamos agora nos aquietando, vamos deixar os nossos bancos, sentarmos comodamente, vamos procurar deixar assim o máximo possível para que o médium, quando se aproximar, possa transmitir o passe. Então, vamos fazer essa colaboração durante o passe. Então, vamos agora, juntamente com eles, que irá iniciar o trabalho do passe, juntamente com os nossos especialistas médicos de todas as especialidades, que já nos escutaram, que nos analisaram
e agora vão transmitir o passe através do médium. Então vamos vibrar intensamente e vamos mentalizando Jesus com seu doce e meigo olhar, para que possamos receber toda esta fluidificação medicamentosa de cura em todo o nosso corpo físico, perispírito e espírito. Os nossos centros de forças possam ser intensamente banhadas pelas cores multicoloridas do arco-íris, sendo projetadas intensamente desde o nosso coronário, mentalizando o branco do algodoal, mentalizando a equipe dos nossos médicos neuros, que colocam aparelhagem especializada no nosso coronário, fazem uma auscultação no nosso campo mental e vamos vibrando intensamente nesse branco. Vamos também para o nosso frontal, num amarelo dourado intenso, para que a equipe de médicos oftalmologistas possam proporcionar o tratamento adequado em todo o nosso campo visual, mentalizando intensamente esse amarelo dourado, fluidificando intensamente. E vamos com eles, com o Dr. Tiono, o Dr. Takeda, que cuidam do nosso campo visual. E vamos para o nosso laríngeo, mentalizando o verde das matas, mentalizando os médicos otorrinos laringologistas que vão cuidando e fazendo uma asepsia em toda a nossa parte respiratória, vibrando esse verde, penetrando, aspirando e respirando esse verde das matas, para que haja uma fluidificação, uma oxigenação, uma asepsia intensa em toda a nossa parte respiratória, nas nossas narinas, nas nossas gargantas, nos nossos pulmões, os nossos brônquios, os alvéolos, são intensamente tratadas por essas equipes espirituais. E vamos também para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, acompanhando os nossos médicos cardiologistas, Dr. Zerbini e sua equipe, que realizam os eletrocardiogramas espirituais, e vamos vibrando intensamente para o nosso cardíaco, nesse róseo intenso e suave, para que o nosso campo emocional possa ser equilibrada, e vamos mentalizando intensamente esse tratamento no nosso cardíaco. E vamos para o nosso gástrico, com os nossos médicos gastroenterologistas, e vamos vibrando o verde das matas novamente, para que haja uma asepsia intensa em toda a nossa parte digestiva, no nosso estômago, no nosso esôfago, onde eles realizam as endoscopias espirituais para o tratamento necessário, vibrando esse verde intensamente. E vamos também para o nosso esplênico, todos os órgãos vinculados a esse centro de força, que são o nosso fígado, pâncreas, os nossos rins, o baço, mentalizando o vermelho pujante, para que esta cor possa ser abençoada em todos os órgãos que se ligam a esse centro de força do esplênico, vibrando intensamente com os nossos especialistas que cuidam de todos estes órgãos, vibrando intensamente para a nossa corrente sanguínea, a nossa renovação celular, e vamos vibrando intensamente. E vamos para o nosso geniturinário, com os nossos médicos urologistas, ginecologistas, que vão cuidando intensamente de todas essas vias genitais, de todos esses hormônios que são produzidos,
e vamos vibrando intensamente, descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no nosso coronário enquanto estivermos aqui presentes. Os mentores espirituais continuarão dando toda assistência espiritual. E vamos agora com outras equipes amoráveis, de índios, pretos velhos e caboclos, os nossos evangelizadores, e vamos direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. Vamos mentalizar intensamente toda a nossa família reunida no Evangelho do Lar. E assim, as equipes amoráveis estarão fluidificando toda a ambientação do nosso lar, todos os nossos familiares, recebendo essa ducha fluídica junto ao nosso lar, à nossa família, e agradecendo também a bênção do trabalho profissional. Todos nós vibrando intensamente, e aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo, para que os amigos espirituais possam analisar o seu currículo e levar lá nos planos espirituais para a ajuda necessária. E agora vamos com os nossos jesuítas, socorristas, e vamos agora mentalizar a nossa grande capital, mentalizando as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros, os nossos hospitais da nossa grande cidade, mentalizando os prontos-socorros, as UTIs, as CTIs, mentalizando o corpo de enfermagem, o corpo médico, os pacientes, as ambulâncias, os resgates, mentalizando os laboratórios, mentalizando também as clínicas de repouso, os asilos, as creches, os nosocômios, mentalizando também a área do ensino educacional, que a Anália Franco possa envolver intensamente toda a área educacional, e vamos vibrando intensamente também com os nossos socorristas, os nossos batedores da espiritualidade, indo até a Cracolândia. E vamos mentalizar essas equipes espirituais, jorrando esses fluidos energéticos, para que haja, sim, um despertamento em todos os corações que lá estão. Que eles possam receber de todos nós essa carga magnética de fluidos amoráveis em seus corações, para que haja o despertamento, para que haja um socorro junto aos corações que estão vivendo ali na região da Cracolândia. E agora também vamos vibrar para as nossas estradas, ferrovias, aeroportos e os portos, vibrando intensamente para o nosso Brasil, o anjo Ismael, que possa abençoar intensamente o nosso país. E também para o nosso planeta Terra, que Jesus possa continuar abençoando intensamente o nosso planeta Terra. Voltando aqui na Casa de Paz e Amor, vibremos para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados, para que os nomes que são contidos nas urnas possam receber toda a ajuda necessária. Vibrando também para as nossas casas co-irmãs, a Crepade e a Caspagem, para que continuem dando todo o acolhimento, toda a assistência a tantos corações de encarnados e desencarnados, como também nesta casa de oração. E assim vamos agradecendo e vamos partindo para a frutificação das nossas águas, com as equipes especializadas de químicos, físicos e biólogos, os nossos naturalistas, homeopatas,
que fluidificam intensamente os vasilhames que são trazidos e que condensam intensamente a medicamentação excelsa, mentalizando também os nossos filtros de água, onde quer que tenha um copo de água necessitando de fluidos energéticos, possamos vibrar intensamente. E assim, agradecidos intensamente por este banquete espiritual que estamos recebendo nesta manhã, de servas de Maria, de irmãs de caridade, que projetam intensamente a cada um de nós toda esta luminosidade, esta formosura de campo magnético, de mães que oram intensamente para cada coração. Aquelas mães que estão desencarnadas estão presentes em oração e espírito, ofertando a todos nós a sua vibração positivada de amor, de carinho e de saudade. E assim, agradecemos. Vamos agora para a prece de encerramento, acompanhando a Ivete. Quem vai fazer a prece? Luciane. A Luciane vai fazer a prece de encerramento, vamos acompanhá-la, e a Ivete também vai falar umas palavras para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Nessa manhã tão linda, né? Onde nós encontramos aqui no Paz e Amor, como se fosse um jardim. Aquele jardim que nós sabemos que existe no plano espiritual, que chamamos de Jardim de Irmã Clara. Essa mentora maravilhosa, né? Que sempre em datas especiais, ela permite que os espíritos vão até ali e colham as flores para trazerem. E hoje, os filhos desencarnados, não importa que idade, pequeno, criança, adolescente, adulto, já na meia-idade, quantos filhos aqui estão nesse instante para ofertar a cada mãe aqui presente, simbolizando a mãe deles, não é? E se nós tivermos também aqueles nossos filhos que nos deram, né, a alegria de conviverem conosco. Não importa o tempo, o que importa foi a qualidade que tempo que nós demos a eles e que eles nos deram. Então, esses filhos aqui estão também para homenagear as suas mães. Então, nós vamos agradecer, né, a Deus, nosso Pai, por esse dia. Agradecemos, eu em particular, agradeço ao filho que tenho, né, que saiu de mim, e aqueles filhos que se aproximaram de mim durante toda essa nossa jornada de 60 anos aqui no Paz e Amor. Não é? Eu vim para cá aos 20 anos e estou aqui aos 79 anos. Não é? Então, muitos filhos, né? A gente ganha... muitos, né? Nós tivemos a felicidade de apadrinhar, não é? Colher, principalmente aqueles que iam perdendo as mães. Ivete, você quer ser um pouco minha mãe? Então eu acolhi sempre todos, com muito amor, com muito carinho. Porque uma vez, eu impossibilitada de ter mais filhos, chorava, não é? Porque queria. Mas um dia o irmão espiritual puxou a minha orelha. Falou assim, você não chore mais. Você tem o seu filho e você vai ter muitos mais filhos aqui no Paz e Amor. E com o passar do tempo, eles foram chegando, né? Até hoje. Eu estou sempre me oferecendo meu carinho de mãe. Aqui, ó. Eu sou um deles. Graças a Deus, né?
Então nós agradecemos a Deus por esses dias, por esse dia, que ele seja sempre assim, cheio de muita alegria, de muita paz, de muita tranquilidade, não é? Como nós sentimos o filho da nossa querida Sandra, que aqui está com muito amor, com muito carinho, trazendo o seu ramalhete de flores e falando, essa é a minha mãe. Ela fez essa palestra tão linda, né? E o filho, agradecido também, junto com tantos outros jovens do plano espiritual, aqui está para homenagear. E um coro muito grande de crianças, crianças de todas as idades, estiveram durante todo o trabalho entoando canções divinas para todas as mães. Um bom domingo a todas, que Jesus as abençoe e nos abençoe. Obrigada. Então eu convido a todos a fechar os olhos. Vamos começando assim, terminando, né, essa manhã aqui no Paz e Amor, agradecendo primeiro a Sandra por essa palestra tão edificante que nos trouxe tantas reflexões. E agora, imaginando que Maria Santíssima está aqui abençoando a cada filho, seja qual for a sua condição como filho em relação à sua mãe. E nós, no papel de filhos, que a gente possa ter a gratidão por nossa mãe, por nos dar a vida, por nos dar a chance dessa reencarnação, de podermos fazer dessa nossa vida o melhor. E que Maria Santíssima acolha todas as mãezinhas que já se foram, as que estão hoje solitárias, em casa de repouso, que ela possa acolher a todas as mães com muito amor, e que todos tenhamos um excelente dia das mães. Paz e amor em Jesus.